Esse projeto vai atender diretamente a 15 milhões e 500 mil pessoas no país. Aliviando muito o bolso de quem precisa. Isso é reduzir pobreza, reduzir desigualdade, eu não tenho nenhuma dúvida. Ele está alterando a dívida tributária. Ele dá com uma mão e tira com duas. É um saco sem fundo que toda hora se faz um remendo. O que estamos fazendo aqui é maquiando essas compensações com a isenção. E a verdade é que essas compensações vão onerar ainda mais, inviabilizar o sistema financeiro brasileiro. É necessário construir, de fato, um modelo de justiça tributária no Brasil, que não corroa mais o salário dos mais pobres e da classe média, mas que avance no sentido de taxar os super ricos e os ricos. O país, ele está atento a essas violações com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com as nossas mulheres. Você olha para o Código Penal hoje, você tem crimes mais graves, com penas às vezes mais baixas que crimes menos graves. Então, virou uma colcha de retalho. Às vezes se apreende um avião ou um helicóptero e a polícia poderia estar usando isso em prol da sociedade e não consegue, porque às vezes a justiça não permite. As leis não são mais respeitadas. E qual é a saída? Nós temos que dar um recado muito forte para os fora da lei, para os criminosos. O assunto da semana no plenário foi a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Esse projeto está na agenda da Câmara desde março, quando o governo enviou a proposta ao Congresso. Não houve um deputado contrário ao projeto. O único ponto que dividiu opiniões foi a maneira de compensar os quase 26 bilhões de reais que o governo deixaria de arrecadar com esse desconto. É importante ressaltar que esse projeto vai atender diretamente a 15 milhões e 500 mil pessoas no país. Esse projeto é fruto de uma base de cálculo de quase 227 bilhões de reais que é apurado com o imposto de renda no Brasil. E nós estamos discutindo uma renúncia de receita de, no primeiro ano, 25,4 bilhões. Portanto, 10% do valor total do imposto de renda pago por todos os brasileiros. Nós estamos fazendo justiça tributária, nós estamos tirando de quem pode pagar mais e que não vai ficar pobre, vai equalizar as alíquotas à maioria dos contribuintes e aliviando muito o bolso de quem precisa. Isso é reduzir pobreza, reduzir desigualdade, eu não tenho nenhuma dúvida que o Congresso, que a Câmara dos Deputados está na direção correta. Ele está alterando a dívida tributária. Ele dá com uma mão e tira com duas. É um saco sem fundo que toda hora se faz um remendo. Então o que ele está dizendo? Vamos cobrar dos mais ricos só de 140 mil pessoas para dar para os mais pobres. Isso é mentira. Esse dinheiro não vai para os mais pobres, esse dinheiro vai para os políticos. E é melhor que esse dinheiro ficasse ainda que com os mais ricos, porque são eles que empregam, compram as máquinas, fazem os produtos. Nós finalmente estamos conseguindo dar o primeiro passo no sentido de justiça tributária. Um passo fundamental que aponta para um caminho de que nós queremos mais, de que é necessário construir de fato um modelo de justiça tributária no Brasil, que não corroa mais o salário dos mais pobres e da classe média, mas que avance no sentido de taxar os super ricos e os ricos. Nesse sentido, a proposta apresentada dá um passo fundamental, que aliás atinge praticamente 90% da população brasileira, que é isentar do pagamento de imposto de renda aqueles que ganham até R$5 mil, algo que vai atingir até 20 milhões de brasileiros, considerando as mudanças que nós já fizemos no último ano.
E também a redução da alíquota até R$ 7.300, algo que pode atingir cerca de 6,5 milhões de brasileiras e de brasileiros. Na verdade, o governo atende um apelo de forma deficitária do parlamento brasileiro. Que bom seria, e aí sim nós poderíamos festejar, se nós hoje estivéssemos isentando imposto de renda de pessoas de R$ 10.455. Aí sim nós estaríamos falando de um reajuste, segundo o IPCA, desde 2014. Pois eu venho à tribuna para dizer que isso não é favor nenhum. Ao contrário, deveriam ter vergonha de estar dando R$ 5.000. Eu votei essa matéria envergonhado, porque nós hoje não somos o governo. Porque se fôramos, eu estaria trabalhando aqui para a gente suspender esse valor. Bolsonaro botou 10 milhões pagando. 10 milhões já saíram. E hoje aqui, nós estamos num dia histórico, porque com a isenção de R$ 5.000, mais 10 milhões de brasileiros vão deixar de pagar imposto de renda. E mais 5 milhões vão ter seu imposto de renda reduzido. Eles gostam de atacar o Lula e o Haddad. Quer saber dos números? O Lula e o ministro Haddad, na história do Brasil, vão entrar na história como aqueles que mais reduziram impostos. A partir de hoje, 87% dos brasileiros contribuintes vão estar isentos de imposto de renda. Onde é que está esta compensação? De que maneira nós iremos compensar os eventuais prejuízos ou as eventuais perdas de receita com estas isenções? É muito simples. Basta o governo federal parar de roubar. Vai sobrar dinheiro no caixa. Basta o governo federal diminuir os ministérios. Hoje são 38 ministérios e 3 secretarias com equivalência de ministério. Quantos bilhões de reais são gastos com esses ministérios? Se nós reduzirmos, se nós cortarmos da própria carne no governo federal, vai sobrar recursos. Da mesma forma, nós temos que exigir do governo federal que ele cumpra com o cidadão brasileiro, em especial com os ditos mais ricos, a sua promessa de entregar austeridade. Nós concordamos com essa isenção do imposto de renda, mas não taxando ou chamados super ricos ou quaisquer outras categorias, porque nós entendemos que o brasileiro já paga por demais impostos. Garantindo que 20 milhões de brasileiros vão pagar menos imposto, que quem ganha até R$ 5.000 vai ser isento do imposto de renda, e tudo isso vai ser custeado pelos 141 mil brasileiros mais ricos, que ganham mais de R$ 600 mil por ano e não contribuem nem com 10% do imposto de renda, enquanto uma professora, um engenheiro, um fisioterapeuta que ganha mais do que R$ 5.000, hoje contribuía com 27,5% da alíquota do imposto de renda, e essas pessoas não pagavam nem 10%. Porque essas compensações acabam inviabilizando o investimento no Brasil, vão estar tributando dividendos, vão estar tributando as remessas, vai estar inviabilizando todo o trâmite de como é que fazer a reconciliação disso, vai aumentar a complexidade de se avaliar isso. Além disso, altos funcionários públicos estão fora deste quesito, dessa tributação, ou seja, de tributar os altos rendimentos. Então nós temos que fazer uma revisão tributária completa, é isso que é necessário. O que estamos fazendo aqui é maquiando essas compensações com a isenção, e a verdade é que essas compensações vão onerar ainda mais, inviabilizar o sistema financeiro brasileiro, o investimento direto e indireto no Brasil, que nós precisamos e que os outros países estão acelerando, diminuindo barreiras para o investimento direto e indireto. Nós aqui estamos aumentando as barreiras. A Câmara dos Deputados mostra mais uma vez que é amiga do povo. Estamos demonstrando com essa votação
que o parlamento está do lado do Brasil e do lado de quem acorda cedo, enfrenta dificuldades e merece um Estado que devolva em dignidade aquilo que arrecada em impostos. Com a nova faixa de isenção, cerca de 16 milhões de brasileiros e brasileiras deixarão de pagar o imposto de renda ou terão uma redução significativa. Isso significa mais dinheiro para pagar a conta de luz, para o supermercado, para a educação dos filhos. É a justiça fiscal sendo feita na prática, valorizando quem trabalha e quem produz. Foram 493 votos a favor da proposta que isenta de imposto de renda quem ganha até R$ 5.000 por mês. Conforme o texto, também haverá descontos para quem ganha até R$ 7.350. O próximo passo é a votação do projeto pelos senadores. Caso concordem com o que foi aprovado pela Câmara, a proposta irá à sanção do presidente da República. Se o Senado modificar, essas eventuais mudanças vão ser apreciadas pelos deputados. A expectativa do projeto é que as isenções comecem a valer no ano que vem. Foi aprovada também essa semana a inclusão no calendário nacional a data 11 de outubro como Dia Internacional das Meninas. Segundo a relatora, a deputada goiana Leda Borges, do PSDB, a data já é celebrada oficialmente pela Organização das Nações Unidas desde 2011. Por mais que nós sabemos que há discordância, às vezes, em dias nacionais, nesse tipo de projeto, mas é por meio deles que a gente tem ações afirmativas necessárias e seguimos também orientações internacionais, mostrando que o país ele está atento a essas violações com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com as nossas mulheres. Outro tópico que certamente vai dominar os debates nos próximos meses aqui na Câmara é a segurança pública. Tanto é que no início da semana, os deputados aprovaram vários pedidos de urgência para que projetos sobre o tema sejam votados mais rapidamente no plenário, como a ampliação do prazo para a prisão em flagrante, medidas de combate ao crime organizado, o aumento de penas para crimes sexuais contra vulneráveis, o projeto que transforma em crime hediondo a adulteração de alimentos e bebidas e a proposta que aumenta as penas para quem matar ou ferir policiais. Nos últimos anos, nós votamos aqui criação de tipos penais, aumento de pena, incidindo... Eu não sei se eu vou conseguir concluir em 1 minuto, presidente, mas eu não vou pedir o tempo de líder, eu queria um pouco de tolerância. Inclusive, não respeitando a lógica de dosimetria do Código Penal. Se você olha para o Código Penal hoje, você tem crimes mais graves, com penas às vezes mais baixas que crimes menos graves. Então, virou uma colcha de retalhos. Eu acho que alguns projetos que nós votamos a urgência aqui, eles seguem esse caminho. E, no mérito, nós precisaremos ter esse cuidado para não capitular a lógica do populismo penal, que é essa lógica de aumento de pena sem pensar bem qual é o tipo de crime, revela. Coisa que hoje não existe e os bons advogados atrapalham a justiça e não permite o andamento. Repassa também, outro projeto, repassa aos estados os bens e recursos confiscados do tráfico de drogas a partir da atuação de seus órgãos policiais. É muito importante. Às vezes se apreende um avião ou um helicóptero e a polícia poderia estar usando isso em prol da sociedade e não consegue, porque às vezes a justiça não permite. Chegou o momento de falar, chega! A última agora é bebida alcoólica falsificada. Em São Paulo, nós tivemos a morte, até agora, de 22 pessoas. 22 pessoas perderam as suas vidas. Não há mais temor pela vida. As leis não são mais respeitadas. E qual é a saída? Nós temos que dar um recado muito forte para os fora da lei, para os criminosos. E a reação não é só do parlamento, é de todos os poderes. Segurança pública, sistema prisional tem que ser construído com homens e mulheres, até porque
a mulher não abandona seus filhos menores, não abandona seu marido. E as mulheres que estão presas e apenadas, elas precisam de qualificação. E um grande desafio que a gente está colocando como protótipo do Rio de Janeiro é justamente buscar essa população que sequer meia, mas que se não colocar comida na mesa, vai cair no tráfico. E a gente teve, deputado, um aumento de 526% de mulheres porque viram um aviãozinho, porque tem marido preso, sai do presídio, não tem trabalho, e a gente tem que investir. Temas de interesse nacional, debates em plenário, as reações e propostas dos deputados, fatos e opiniões. Antes de encerrar a votação, eu queria fazer um comunicado sobre as ações da presidência da Casa voltadas para o fortalecimento institucional. Na semana passada, nós abrimos as comemorações dos 200 anos da Câmara dos Deputados, um marco importantíssimo para reafirmarmos nossa importância histórica e criarmos condições para avançar. Todos os parlamentares desta legislatura têm uma missão ainda mais especial no próximo ano para mostrar ao país a grandeza desta instituição. Esta presidência quer deixar um legado de modernidade, tecnologia e eficiência, além de ressaltar nosso valor para o futuro do país.